Vamos lá. Essa é a segunda parte do vídeo, onde eu estava falando sobre dinâmicas espirituais, principalmente em contextos religiosos. Lembrando, se você não viu a primeira parte do vídeo, assista. Veja que lá eu reforço a ideia de que eu apenas estou colocando uma perspectiva com base em experiência própria. Não estou me colocando como dono da verdade. Apenas colocando e propondo uma ótica nova para você entender um pouco melhor sobre mediunidade nos dias de hoje, beleza? O assunto estava em como é a dinâmica de uma pregação numa igreja ou em igrejas evangélicas rotineiramente. O que que acontece nesses lugares? Acontece uma convergência de energias espirituais. Consequentemente, facilita a abertura de uma janela espiritual do mundo dos espíritos para o mundo dos homens. E quando eu falo mundo dos espíritos, lembra que a gente estava utilizando uma nomenclatura de números que iam de 1 até 7 e de uma classificação com base em cores. Então você tinha cor vermelha, laranja, amarela, verde, azul, índigo ou anil e violeta, tá? O que que acontece? Nós, humanos, estamos no mundo de nível 3. Aqui a cor predominante é amarela. E tem algumas lições específicas dessa existência ou desse plano de densidade. Você tem a cor vermelha, mais comumente associada a minerais e elementos básicos da vida, tipo fogo, ar, água, terra e tudo mais. Você tem a cor laranja, associada a árvores, geralmente árvores, animais e muita diversidade aí nesse meio também. E você tem a cor amarela, costuma ser associada a seres humanos e é o nível mais barra pesada de você viver, considerando tanta confusão e tanta dificuldade que tem. Segundo as lendas, os rumores, nós estamos fazendo uma transição planetária do nível amarelo, nível 3, para o nível 4. No nível 4, o que é interessante? Você tem duas metades que hoje no nível 3 é separado, que é o espaço-tempo e o tempo-espaço, delimitado por constantes físicas. E no nível 4, essas duas metades se unem para formar uma coisa só. E é aí que entra algumas coisas interessantes. Por exemplo, se você misturar, se você meio que fizer uma integração da física do mundo dos sonhos com a física do mundo dos homens, cabum, você tem a física do nível 4. Só que o mundo dos sonhos ele é meio estranho. Se você começar a estudar ele, você vê que ele é meio esquisito. E dá para você meio que visualizar algumas coisas e fazendo uma força, isso gera um campo magnético que consolida isso que você imagina na existência. Não é num passe de mágica, mas você consolida isso através da força da sua vontade. Já no mundo real não funciona bem assim não, você precisa ter uma conduta, uma ação e não apenas uma imaginação. Lembra que a gente estava falando de gênero e tudo mais lá no vídeo anterior? Então, as pessoas desprovidas de conhecimento, elas rejeitam rápido ideias que não têm a ver com o repertório delas. Ao invés de entender, elas preferem julgar. E cuidado, porque um julgamento ele pode ser precipitado e pode ser incorreto. Então, quando você percebe que dá para você mentalizar uma coisa e transformar esse sonho em realidade no mundo real, você entende que não está muito distante assim essas duas realidades. Agora, no nível 4, essas duas realidades são simultâneas. E aí você vai aprender a lidar com a sua subjetividade e a sua objetividade ao mesmo tempo. E a sua subjetividade vai ajudar a compor o seu corpo e também, consequentemente, o mundo no qual você estiver inserido. Por que que isso é importante? Porque hoje, quando se fala de dinâmicas espirituais, estamos falando também dessa metade que
normalmente é ignorada ou negligenciada pelas pessoas. E os espíritos enxergam essas coisas e eles se comportam e se manifestam também tendo esses pontos de perspectiva como referenciais. Então, quando um espírito fala algo sobre uma pessoa, quando ele lê a energia da pessoa, ele está vendo essa ótica também. Então, na igreja, é mais importante o pregador ou a pregadora obedecer do que impor a sua vontade. E essa obediência, ela tem nuances, porque a obediência, ela tem a ver com uma espécie de modo cooperativo de vida. Enquanto você opera o seu corpo, o espírito, ele inspira as suas ações. E isso, se você for parar para dar um nome, o quão diferente isso é de uma possessão espiritual? A possessão nada mais é do que essa influência, só que com uma frequência que tem muito mais a ver com a sua frequência do que com uma frequência que é mais inspiradora e orientada à luz. Esses espíritos mais negativos, entre aspas, eles não têm compromisso com a disseminação do evangelho. Já os espíritos mais positivos, eles têm um compromisso com a disseminação do evangelho. E aí você pode ver que não é porque você não tem um compromisso que você não pode ajudar na disseminação do evangelho, direta ou indiretamente. É por isso que se entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque a inteligência de Deus, que é infinita, consegue alocar mesmo esses espíritos que não têm esse compromisso para que acabem trabalhando para Deus mesmo sem se dar conta disso, tá? Então, é mais importante numa ótica espiritual, quando você está numa posição de pregar a palavra, de você entender como é que funcionam essas dinâmicas espirituais. E muitas vezes a inspiração espiritual, ela não é explícita, ela não é grosseira, ela não desrespeita a sua vontade. Ela é uma leve inclinação para uma direção. E quando você vai adquirindo sensibilidade espiritual para esse tipo de coisa, você vai aumentando o seu entrosamento com os espíritos positivos, você vai aumentando o seu timing. Imagina tipo um jogo de futebol ou um jogo de LOLzinho, se você preferir, onde um jogador tem muito entrosamento com o outro, então eles conseguem agir com muita sinergia. Só que esse entrosamento, ele só vem como consequência do teu autoconhecimento. Você precisa conhecer quais são as suas vontades para você entender quais são as frequências associadas à sua vontade e o que você faz, tendo como consequência o que você quer versus o que você faz como obediência codependente e obediência independente. Presta atenção nesses conceitos. O que é uma obediência codependente? Você obedece por medo de perder. O que é uma obediência independente? Você escolhe obedecer mesmo podendo fazer qualquer outra coisa. Então não é o medo que é o pivô da sua obediência, mas é o amor. Pegou? Quando você está no modo codependente, o medo é o eixo sobre o qual gira a sua vida. Quando você está em Cristo, é o amor o eixo sobre o qual gira a sua vida. E quando o amor é o eixo, o amor ele é transbordante. O amor ele te torna autossuficiente emocionalmente e, por consequência, garante a sua liberdade emocional. A sua liberdade emocional de ser, independentemente de como os outros ajam para com você. E você vai perceber que numa sociedade intolerante, preconceituosa e com uma série de pontos a desejar ou pontos de melhoria, se você não for autossuficiente emocionalmente, você fica num constante risco de depender dos outros e se frustrar com os outros. É por isso que quando você entra numa igreja e você faz parte de uma congregação, você tem acesso a uma nutrição espiritual por conta do ambiente da igreja e o networking espiritual associado à igreja que
dificilmente você teria em outros lugares, entende? Veja que não é só para você receber uma palavra ou para você acessar a frequência de Cristo, mas é para você se inteirar do que está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes receber uma mensagem direta, às vezes apenas acessar a energia e preencher de novo o seu coração, e também multiplicar e transbordar essa energia do teu coração para a vida de outras pessoas, entende? Então, a importância de você congregar e fazer parte de uma dinâmica espiritual. E por que que, no caso, a dinâmica em foco é a igreja? Porque a igreja, mais especificamente evangélica, ela foca no evangelho de Jesus Cristo. E ela foca numa tal maneira que as dinâmicas espirituais, elas são mais prevalentes do que, por exemplo, numa mesa branca de centros espíritas, onde a impressão que me dá particularmente, com todo respeito, é como se fosse uma repartição pública espiritual. É muita seriedade, é muita burocracia, é muita serenidade e pouca paixão, e pouco envolvimento, e pouca intensidade. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem um componente de radicalização. Como assim? É radical você amar num mundo onde o amor é exceção. É radical você amar a outra pessoa independentemente de qualquer outra razão ou motivo. Sacou o que eu quero dizer? Você não precisa de um motivo biológico para amar alguém. O amor, ele transcende a biologia. Eu queria de verdade que você entendesse 100% do que eu quero transmitir aqui, porque talvez essa mensagem não seja para você que esteja muito engessado no tradicionalismo. Talvez essa mensagem seja mais para você que entende a verdade por trás das narrativas do mundo. Talvez para você que não seja tão fatalista, ou pessimista, ou catastrofista, e entenda que o que realmente, verdadeiramente importa é a alma e não é a aparência, a casca do corpo. Se você pudesse olhar para as pessoas como Jesus olhou para elas, você não ia ver tom de pele, você não ia ver biotipo, forma do corpo, estrutura do corpo, você não ia ver aparência facial, você ia ver o coração. Esse é o convite que eu faço para você no mundo de hoje, quase em 2030, para você transcender um pouquinho essa maneira de ver as pessoas apenas pela forma delas, ou pelo que elas ostentam ou deixam de ostentar. Porque a matéria, ela é apenas uma parte da vida, mas uma parte bem limitada. O que é verdadeiramente preenchedor é justamente essa frequência de amor. Eu poderia explicar até em termos um pouquinho mais técnicos, dizendo que esse amor é a força magnética que constitui os átomos com a disposição subatômica a qual se conhece hoje, pensando na física chamada quântica, os gluons, os pions, os quarks e as cores dos quarks e as relações de reciprocidade entre matéria e antimatéria e todo esse trenzinho, tudo isso segue regras e constituições e princípios matemáticos que são a expressão de um princípio espiritual, um princípio de amor, amor como fonte da vida e não apenas como sentimento de afeto, ou apego, ou afeição, ou afinidade. Sacou a diferença? A afinidade é da hora, o apego pode ser legal para você, o afeto pode ser da hora, mas o amor, ele é uma fonte em si. E esse é o ponto importantíssimo quando se fala de mediunidade. Porque o tempo todo você tem espíritos e auxiliadores espirituais que influenciam o seu comportamento e o seu pensar.
E quando você entende essas diferentes frequências, você tem mais discernimento para escolher com mais procedência. Você tem mais sabedoria para você aplicar melhor o conhecimento que você tem. E não apenas fazer porque os outros estão fazendo, ou seguir uma tendência apenas porque está todo mundo fazendo. Veja como essa mensagem não é para todo mundo, porque tem gente que fica super satisfeito apenas em seguir uma tendência, apenas em imitar outras pessoas. Ainda não desenvolveu uma maturidade de modo a entender a própria identidade. Identidade é conteúdo básico, é pré-requisito para depois você acessar a criação, a sua criação, e depois você vê como a criação funciona e como isso tem a ver com amar. Então hoje eu percebo que as igrejas, elas acabam, a religião de maneira geral, elas acabam caindo na vala comum do apego às regras e da intolerância e de você não aceitar os outros e não aceitar a novidade. Veja que a verdade que é comunicada através de qualquer religião que seja, a verdade ela não tem tempo. A verdade é atemporal. E no meu limitado entendimento, eu vejo que Cristo é uma verdade atemporal. E é por isso que, por milhares de anos e com tantas revoluções tecnológicas e guerras, etc., que aconteceu na humanidade, mesmo assim, Cristo prevalece. Por quê? Antes de ser uma pessoa, Cristo é um símbolo. Cristo é um fenômeno que é natural da própria vida, da própria existência, da própria matéria. Então, entender essa mensagem, entender a verdade atemporal, vai te colocar num modo além de verdades circunstanciais. Por exemplo, num mundo onde você não tinha uma série de precauções de higiene, fazia sentido você ter algumas medidas preventivas em relação ao casco dos animais que você ia comer. Então, se o animal tem um casco tem uma rachadura ou duas e tal. Agora, no mundo de hoje, esse tipo de coisa já não é mais tão relevante assim. Mas a verdade de Cristo permanece. O amor verdadeiro lança fora todo o medo. E o que significa lança fora? Porque a fonte, ela vai jorrando e o medo vai sendo empurrado para fora. Só que o que faltou nessa linha de raciocínio? O amor verdadeiro, ele primeiro precisa ser acessado para depois ele lançar fora todo o medo. E ele só é acessado quando existe um componente de coragem, quando existe um fator de ousadia em você entender as características de cada degrau, digamos assim. Então, você tem sobrevivência, você tem inter-relação codependente baseada no medo. Você tem a criação, nível amarelo, você e a sua identidade. E a criação com a sua identidade, bacana, legalzinho. Você também tem a criação e o componente da criação que existe em tudo o que há. E você percebe que você está relacionado intimamente a outras pessoas, por mais que não esteja explícita essa relação. Porque o que você faz afeta as outras pessoas, influencia e vice-versa. E você percebe que uma das grandes alegrias é você ser preenchido por esse amor e transbordar, frutificar esse amor. E frutificar na vida do outro. E quando o outro aceita o seu amor, é um motivo de grande alegria. Quando o outro rejeita o seu amor incondicional, é um motivo de grande tristeza. E aí você vai entendendo como lidar com essa dinâmica do amor e como desenvolver paciência, como desenvolver sabedoria para você apresentar esse amor de maneiras diferentes. Você vai aperfeiçoando a sua sabedoria. Você vai aperfeiçoando as embalagens pelas quais você entrega o seu amor.
E você vai aprendendo a comunicar diferentemente, você vai aprendendo a expressar diferentemente. Você vai chegando no nível da garganta. A expressão, a comunicação, que é um portal entre o mundo espiritual e o mundo dos homens. Aquilo que você fala, você pode canalizar uma informação. Essa informação canalizada e transmitida, ela pode ser feita de forma mais ou menos aderente com o mundo espiritual e com frequências dentro desse mundo espiritual. Essa comunicação, essa expressão. O coração, ele é meio que uma ambivalência no sentido de ser uma mão dupla. Então ele vale tanto para fora quanto para dentro. Você recebe esse amor, você tem esse amor dentro de você, mas você também flui para fora nesse amor. Na garganta é só para fora. Você já está só comunicando para fora. Depois você tem o tal do terceiro olho, ou ajna, que é justamente a visão. É você visualizar e, consequentemente, criar. Porque visualizar envolve um esforço criativo para você montar uma forma e você manter essa forma com o quê? Com a sua energia. Quando você canaliza uma energia para você visualizar uma forma e manter essa forma na sua mente, você está aprendendo ao quê? A usar a sua habilidade psíquica, a sua habilidade criadora. É por isso que se fala que o nível 6, no sentido de mundo espiritual e tudo mais, mais avançado, é o nível da criação da forma, é onde as formas são criadas. Formas que são pensamentos, formas que podem ser corpos, e aí nesse nível, segundo as lendas e os escritos, só tem nível tipo Sol, não tem mais corpo humanoide nessa parada, é uma coisa meio bizarra. São só luzes aparentemente cegantes. Então assim, nível 3, nível dos humanos, nível 4, nível onde o mundo espiritual está mais prevalente na Terra, nível 5, onde a galera que desencarna fica lá para contemplar as encarnações e tudo mais, primariamente falando. Nível 6, esse nível de luz ao extremo, onde as formas são criadas. E nível 7 é tudo o tempo todo simultaneamente, com base em todas as outras escalas de vida. Então, quando você olha lá no miolo da partícula subatômica do quark, você vai ver o quê? Você vai ver o nível 7. Quando você vê o universo inteiro, vamos supor, hipoteticamente falando, que você tivesse uma câmera Mega Master e você pudesse ver o universo inteiro. Você ia ver que tem o mesmo princípio daquela partícula subatômica. É uma coisa totalmente bizarra para a mente analítica humana, mas isso é o nível 7. E aí você percebe que a forma que você usa para se manifestar, a energia que você usa para irradiar no mundo, também está dentro desse universo. E também é o nível 7. Então, só para dar uma noção básica dessa escala. Tá? Então, ah, bom, é basicamente isso que eu tinha para falar. Tá? E em relação a essa questão espiritual, em relação a essas dinâmicas espirituais de mediunidade que acontecem nas igrejas, e um ponto importante também a dizer é o quê? Você é médium o tempo todo. E não é só porque você incorpora. Não, não. Porque você é influenciável. Talvez não seja necessariamente influenciado, mas é influenciável. E todo mundo é. O ser humano foi criado para ser influenciável pelo mundo espiritual. E esse é o ponto. Quando você aprende a identificar o que está por trás do comportamento de uma pessoa, você começa a perceber que nem sempre o que a pessoa faz é 100% motivado por ela própria. Talvez tenha uma amplificação energética de uma fonte espiritual externa. E você vai desenvolvendo compaixão não só pela pessoa, mas também pelo espírito associado a influenciar o comportamento da pessoa. Sacou? Isso tem tudo a ver com questões de gênero, questões políticas, questões religiosas, ideológicas. Isso tem absolutamente tudo a ver.
E talvez você que não curta muito religiosidade, talvez você esteja mais inteirado nessa questão de gênero ou nessa questão da política. E aí isso seja relevante para você, pelo menos levar em consideração. Quando se fala de gênero, lembra que no nível 4, o corpo, ao invés de ser uma sentença vitalícia, o corpo é reformulável. Por exemplo, via de regra, no nosso mundo, nível 3, espaço-tempo, etc., o corpo é uma sentença vitalícia. Não dá para você mudar praticamente nada do seu corpo. Então ele já tem aquela polarização, acabou. Mas no nível 4, não. No nível 4, o corpo é mutável, mediante o emprego da sua força de vontade, aquela coisa toda. Aí você, então por isso que tem essa ideologia de gênero. Pois é. Quando você entende a causa, você consegue adereçar melhor e mais especificamente a consequência, o efeito. Então, entender isso vai te possibilitar a sacar essas questões espirituais. Por exemplo, convívio com espíritos que têm uma polarização energética mais focada na masculinidade ou mais na feminilidade pode influenciar o seu comportamento mediante a sua própria polarização energética interna, de forma complementar ou de forma incremental. De forma incremental vai aumentar a sua polarização, de forma complementar vai fechar o yin yang, sacou? Então, novamente, eu sei muito pouco sobre essas questões. Muito pouco. O pouco que eu sei, eu estou comunicando aqui. Tem vários outros fatores que influenciam. Agora, cuidado quando você vê alguém que insiste nas seguintes retóricas: darwinismo, evolucionismo e alguém que bate muito no peito e reforça muito a ideia de ciência. Por quê? Tomar cuidado nesse sentido? Porque o evolucionismo ele não é necessariamente válido em 100% dos casos. Existem alguns casos, isso é muito polêmico, porque o escopo do evolucionismo, ele parte de pressupostos que são inverificáveis e são baseados no quê? Em assunções. São baseados em assunções temporais. O que é uma assunção? É você considerar uma hipótese como sendo um axioma. O que é isso? Uma hipótese é uma possibilidade. Um axioma, você considera essa possibilidade como uma verdade. E aí você constrói um entendimento com base nessa verdade. Tipo assim, suponha que o universo foi criado há 13,8 bilhões de anos atrás. Aí isso parte de um axioma, um princípio axiomático. Isso tem a ver com um pouquinho de lógica euclidiana, na matemática, onde o primeiro axioma é: suponha que um ponto ele é unidimensional e aí você tem uma reta que é composta de infinitos pontos. Aí você vai construindo toda uma lógica baseada num princípio axiomático. Só que e se um ponto não for uma questão unidimensional e também for todas as dimensões? Mas aí é uma viagem que talvez não faça sentido nesse vídeo, tá? Mas a lógica é a seguinte: qual que é o princípio axiomático da evolução das espécies? É o tempo. E, e as medições e tudo mais com base no tempo. Isso pode ser refutado quando você passa a considerar a influência do mundo espiritual no mundo dos homens. Vamos pegar um exemplo do mundo dos homens para contextualizar. Sabe a tal da seleção natural? Como é que a seleção natural ela afirma basicamente duas coisas? Ao longo do tempo, as espécies mais adaptáveis ao ambiente sobreviveram. E aqueles traços genéticos mais adaptáveis ao ambiente sobreviveram. Beleza. Só que aí você coloca o ingrediente da inteligência no rolê. E aí você pega pessoas que pensaram assim: vamos pegar os cachorros e vamos criar raças que a gente gosta desses cachorros. Aí vamos pegar o bulldog francês, por exemplo, e deixar ele com aquele focinho achatado, porque é fofinho. Então tá bom. Então você pegou uma série de cruzamentos que foram feitos de propósito e mudaram
o fenótipo, mudaram o que? A aparência do corpo do cachorro, dessa linhagem, ao longo de pouquíssimo tempo. Então veja que o ingrediente fundamental tempo, na seleção natural, ele foi completamente esmagado com um ingrediente chamado de inteligência. Ok? Isso é um exemplo completamente verificável por qualquer pessoa. Ok. O que impede que o mesmo não tenha sido feito com o ser humano? Considerando uma inteligência extraterrestre, hipoteticamente falando. Entende? E aí você percebe que, bom, se o ser humano ele consegue modificar traços dos corpos de cachorros, de um, digamos assim, uma forma de vida menos inteligente, que é o ser humano, certo? Menos inteligente, o cachorro. Você tem, vamos supor que os extraterrestres sejam mais inteligentes que os humanos, certo? Mais inteligentes que os seres humanos. O que impede eles de terem mais inteligência e tecnologia de fazer a mesma coisa que os seres humanos fizeram com os cachorros? Então, e o que impede, hipoteticamente, esses extraterrestres de moldarem o ser humano para ser segundo o que eles querem e não segundo o que a gente quer? Ou você por acaso perguntou para o bulldog francês se ele queria ter aquele focinho achatado e um monte de problema respiratório? Entende? Então, cuidado com o darwinismo e a seleção natural. Aí tem um monte de gente que explica assim, não, sabe por quê? O tal comportamento, por exemplo, vamos pegar a poligamia. Nada contra, tá? Eu estou só usando como exemplo aqui. Ah, a poligamia é natural. Aí o cara, é mesmo? Por quê? Ah, porque o homem, ele pode espalhar semente aí por onde ele quiser. E isso, lá na época das cavernas, ele precisava fazer aquilo e tal e tal. Aí você vê esses argumentos, você já, cara, já tem um limite de entendimento. A pessoa que está nessa onda, nessa vibe cíclica, é um loop isso, um loop que não faz você crescer mentalmente. Não dá para você falar sobre espírito com uma pessoa, muito menos de extraterrestre, que a pessoa já está numa dissonância cognitiva tão grande, ela, ao ser apresentada com o conceito de metafísica, ela rejeita absolutamente a metafísica e escolhe apenas a física. Então é muito mais chatinho de lidar com pessoas que já têm esses vieses pré-concebidos, sacou? Então, cuidado quando você vê alguém usando essa argumentação, essa narrativa com um apego a essa narrativa, porque ela é limitada, ok? E ela é limitada precisamente por quê? Primeiro, de propósito, com base nas forças aí que administram o planeta Terra. Depois, ela é limitada porque ela não dá conta de integrar realidades que são a priori hipotéticas, mas são válidas, como exemplos, como argumentos. E depois, pela falta de instrumentalização disponível em massa, as pessoas não conseguem medir esses resultados. E também tem um monte de movimento para silenciar e aquela coisa toda. Então, é bem delicadinho esse assunto, porque envolve uma série de cristalizações de conhecimento. O que é uma cristalização? É quando você reforça o mesmo molde de pensamento ao longo do tempo. Agora, quando se fala das as políticas sociais, os estudos sociais, as ciências sociais, essa essa cristalização ela não procede muito, porque as pessoas estão começando a pensar mais, elas estão começando a investigar mais, elas estão começando a se integrar mais. E embora você tenha gente que fale assim, ah não, porque a cultura de África hoje ela é criada por grandes bilionários e corporações que querem introjetar na sua cabeça a visão que eles têm de África e de seus representantes e tudo mais. Por mais que você possa utilizar esse argumento, na verdade, o mero fato de você trazer ao conhecimento das pessoas ou à luz da percepção das pessoas uma diversidade maior, será que isso é maléfico ou será que isso pode ser útil e benéfico, entende? Então,
É uma série de conceitos que, nesse aparente caos que a humanidade está hoje, acaba sendo assim, tipo, e aí? O que que vai acontecer? Sacou? Então, as pessoas elas estão nesse miolo de confusão. E o que que eu te falo? Preste atenção nessas realidades espirituais, porque tem muita coisa em jogo e tem muitos interesses por trás do que está em jogo. Agora, se você conseguir trazer a sua energia para o nível do coração, perfeito. Você já entendeu o propósito do rolê, você já passa a ser autossuficiente emocionalmente, consequentemente, você passa a ser mais produtivo na sociedade, porque você passa a gostar de fazer parte da sociedade e acontece uma coisa super interessante. Você não precisa querer destruir nada previamente existente, porque o amor, ele não destrói, ele cura, ele reforma, sacou? Mesmo que custe mais, o amor reforma ao invés de destruir. Então, quando você gosta de fazer parte da sociedade, você quer reformar a sociedade, você quer curar a sociedade, ao invés de querer destruir o sistema para criar outro sistema, entendeu? E isso é benéfico para a sociedade como um todo. Então, só tem benefícios em você acessar essa frequência do amor do nível verde. Espero ter comunicado de maneira um pouco mais inteligível esses conceitos que são meio complexos. Deixa o seu like, compartilha, faz aí o que você tiver que fazer e manda essa mensagem para quem você tiver que mandar e entenda, é melhor você ter ciência de uma parada que acontece do que você não ter. Então, tenha ciência do que está acontecendo com a sua psique, com as suas emoções e com o seu espírito. E, independentemente de qual associação espiritual você tenha, que você acesse esse amor e possa transbordar e ser frutífero, frutificar na sua própria vida e na vida das pessoas ao seu redor. É o meu desejo para você no final desse vídeo. Que Deus te abençoe e faça uma excelente semana. Tamo junto e até a próxima.